Fala a verdade. Você já cancelou alguém na internet? Sabe quais são as consequências penais de quem xinga muito uma celebridade no Twitter? Então a gente bateu um papo sobre o episódio de Black Mirror Hated in the Nation, mas dessa vez sob a ótica do ordenamento jurídico. Prometo que se você assistir esse vídeo até o final você terá todo o conhecimento básico sobre os crimes contra a honra e eventualmente uma perspectiva diferenciada sobre o assunto. Mas antes, permita-me apresentar. Eu sou o Fernando, sou advogado e tenho o cinema e o direito como uma verdadeira paixão. Esse é o primeiro vídeo do canal que pretende mixar a data máxima vênia, uma das melhores maravilhas do mundo, que é o cinema e a ciência jurídica, com o objetivo de filosofar, refletir, debater e aprender sobre aspectos mais abstratos do direito de uma forma muito mais leve, dinâmica e divertida. Quero deixar claro que apesar de a gente trabalhar com filmes reais, fictícios, nacionais ou estrangeiros, vamos trabalhar à luz da nossa norma jurídica brasileira, que de fato é o que nos interessa. No final eu vou te provar e você terá certeza que o cinema e o direito fazem uma excelente junção. Mas antes, senta a voadora no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer e no incentivo da produção de vídeos. Dúvidas e sugestões nos comentários. Black Mirror Hated in the Nation, ou mais conhecido... Rapaz, sabe aquele episódio lá de Black Mirror? Aquele das abelhas, porra. Pois é. O episódio se introduz com uma jornalista que, após publicar uma opinião controversa em uma rede social, se torna alvo de haters e massacre virtual. O mesmo ocorre com o rapper, que após humilhar uma garotinha em um programa de televisão ao vivo, se torna alvo do ódio virtual. Os dois morrem logo em seguida e têm em comum a hashtag Death2, que é uma espécie de trending topics do Twitter do mundo de Black Mirror, ou literalmente cancelados. Mas o que iniciou como uma mera espécie de demonstração de ódio inofensiva acaba se tornando a morte de fato dessas pessoas no mundo real, no mundo físico. Imagina uma sociedade em que haters, trolls, têm o poder nas mãos de matar alguém que caiu no tribunal inquisitivo da internet. Será que essas pessoas realmente fariam essa escolha? O roteiro do episódio escolhe planar por uma variedade temática que vai do ódio coletivo manifestado em redes sociais ao controle governamental à brilhante ideia de levantar temas como ambientalismo, que é algo bem atual. É um roteiro de fato muito bem escrito e corajoso. O episódio apresenta aquela velha convenção da dupla de investigadores de personalidades distintas, mas que a diferença acaba representando uma soma para um bom desempenho do trabalho. Por um lado, eu gostei muito do plot twist do episódio, em que há reviravolta final e as pessoas acabam se tornando vítimas do próprio veneno. Já por outra vertente, na minha opinião, não foi um plot twist tão interessante assim, tendo em vista que a grandiosidade dos melhores episódios de Black Mirror estão em sua sutileza e não em algo tão extraordinário. Quando o diretor te aponta que você estava o tempo inteiro dentro do episódio com os mesmos valores e interesses dos personagens, a puxada de tapete se torna muito mais interessante e está presente nos melhores episódios de Black Mirror. Tanto em Black Mirror quanto no mundo real, há uma espécie de dissociação cognitiva na relação com a internet, mergulhada em uma necessidade de pertencimento e busca da identidade. Não é exatamente a pessoa do mundo físico que está ali, e sim a sua representação virtual sob o véu do anonimato, alternando apenas pela próxima polêmica descartável da vez. Mas ainda bem que isso é só ficção e não faz parte da nossa realidade, não é mesmo? Bom, pelo menos a parte das abelhas assassinas não. Ainda. Cultura do cancelamento. É algo aí que já se estabeleceu na internet, está aí sendo a palavra do momento, que significa ignorar, eliminar ou tornar sem efeito uma pessoa do que ela produz caso cometa um vacilo absurdo. Ou nem tão absurdo assim, vai. De acordo com o dicionário australiano em matéria produzida pela revista Veja, primeiramente não pretendo aliviar a barra de ninguém por aí, há pessoas realmente abjetas. Dito isso, eu gostaria de examinar com vocês os exageros dessa cultura e verificar se alguma eficácia benéfica. J.K. Rowling, pasmem meus amigos, autora de Harry Potter. Apesar de ser ativista e ter ajudado diversas causas sociais, foi cancelada pelo Tribunal da Internet por afirmar que apenas mulheres menstruam, sendo taxada como transfóbica e ofensiva a mulheres trans, inclusive recebendo uma chuva de ataques virtuais e xingamentos. Há uma máxima que diz: há um enorme abismo entre o que eu penso... da puta... Há uma máxima que diz: há um enorme abismo entre o que eu penso, o que eu digo, o que eu quero dizer, o que você escutou e o que você acha que entendeu. Quanta oração coordenada.
Taxar uma pessoa como transfóbica por uma simples frase é navegar em um mar de subjetividade absurda, ainda mais com o histórico dela. É reduzir essa pessoa ao único momento da vida ignorando todo o resto. Quanto ao efeito contrário, essas atitudes fazem com que pessoas se afastem cada vez mais da sua posição ideológica. Afinal, mudamos de opiniões com debates polidos. Através de termos sensíveis, essas pessoas são lixadas na internet. Uma forma de regulação social do que pode ser dito ou feito por um grupo. Educação e diálogo, a melhor forma de quebrar preconceitos. Eleições de 2018, a cantora Anitta sofreu uma prévia de cancelamento por não aderir à hashtag Ele Não, contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês com certeza devem se lembrar desse caso, mas o absurdo maior foi a imposição da patrulha ideológica forçando a cantora a romper uma amizade com uma suposta apoiadora do presidente. E, gente, as relações humanas não funcionam assim. Infelizmente, meu pai votou nele no segundo turno. Pelo menos 40% das pessoas ao meu redor votaram nele. E apesar disso, são pessoas que eu não gostaria de romper a relação por uma simples posição ideológica. E fica a reflexão. Talvez não tenha sido essa atitude agressiva em detrimento do debate político que afastaram pessoas e você ajudou a eleger esse presidente? É histórico o ser humano ter uma predisposição genética somada a um ambiente a condenar o próximo. Na Idade Média, pessoas se reuniam por puro entretenimento para ver hereges sendo queimados na fogueira, mesmo com relato bíblico de apedrejamento, e não interessa se o fato já foi verificado ou não. É o caso do cantor de MPB Gustavito, que foi acusado de cometer o crime de estupro. Seus shows foram cancelados, seus patrocinadores sumiram e o cantor entrou em um estado profundo de depressão. Afinal, as pessoas sempre preferem acreditar na pior versão da história e as empresas não querem perder seus consumidores, não é mesmo? Por sorte, em setembro de 2019, Gustavito teve uma vitória na justiça contra sua acusadora por calúnia. De acordo com a reportagem da Veja, a questão não é mais se o cancelamento vai acontecer ou não, e sim quando vai acontecer. A cultura do cancelamento tem raiz na própria natureza do ser humano que gosta de apedrejar. Afinal, se eu te rebaixo, eu tenho a falsa ilusão de que eu não sou igual a você, eu não me diluo em você. Eu sou superior, eu tô no topo da moral inabalável, eu sou perfeito. A sabedoria popular diz que quando você aponta o dedo pra alguém, há 3 apontados pra você. Alvo da vez não são só famosos e muitas vezes a pessoa não é só humilhada na internet, perdendo toda a credibilidade na sociedade, tendo a sua família atacada, privacidade invadida e prejuízos financeiros. Tá bom, tudo bem, mas alguma efetividade nessa conduta além de jogar pedra? Afinal, uma das finalidades do direito punitivo é a efetividade da pena. Abril de 2020, a influenciadora Gabriela Pugliese realizou uma festa em sua residência desrespeitando a quarentena. Resultado, uma perda de 100 mil seguidores e um prejuízo financeiro em torno de 3 milhões de reais. Quero deixar claro que condeno a atitude da garota e sou a favor do isolamento social. Mas tirando todo o massacre, tivemos algum efeito benéfico disso? Nem que seja só para servir de exemplo? Bom, parece que não. A cultura do cancelamento não está restrita apenas à esquerda, como é o caso do apresentador Danilo Gentili, que foi cancelado apenas por criticar a atuação do presidente da República. E o direito com isso? Ah, não, esse vídeo aí tava até mais ou menos, agora vai começar essa palhaçada de legislação do direito. Isso aqui é o quê? TV Justiça? Não, vou desligar. Calma, cara, você vai ver que direito é legal. Deixa comigo. Pessoal, a figura em si, do conjunto de pessoas que se reúnem em massa para prejudicar alguém, especificamente não está tipificada no nosso ordenamento criminal, até porque seria muito complexo determinar quem foi a agulha no palheiro. Contudo, a pessoa que imputar fato falso a alguém e organizar grupos para prejudicar determinado indivíduo poderá incorrer nos crimes contra a honra previsto no artigo 138 a 140, capítulo 5 do Código Penal. Até porque pessoas não podem sair por aí aleatoriamente, criando páginas fake, alegando que celebridades fazem orgias e trocas de casais em Noronha. Os crimes contra a honra são aqueles nos quais o bem jurídico tutelado é a honra do ofendido, seja em sua dimensão de honra subjetiva e a honra objetiva. A honra subjetiva é o sentimento de apreço pessoal que a pessoa tem de si mesma. Já a honra objetiva é o apreço que os outros têm pela pessoa, é a sua imagem perante a sociedade. Os crimes contra a honra são 3 nos termos do Código Penal:
calúnia, injúria e difamação. A calúnia é a imputação de fato criminoso falso imputado à vítima, podendo ser verbalizado ou escrito, como foi no caso do cantor Gustavito. E o bem jurídico tutelado é a honra objetiva, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É muito comum ver pessoas imputando fatos criminosos a políticos nas redes sociais. Contudo, é válido lembrar que a calúnia no caso de presidente da República, presidente do STF, presidente do Senado e presidente da Câmara, por motivos políticos, configura crime contra a segurança nacional, previsto na Lei 7.170 de 83, e não a geral prevista no artigo 138 do Código Penal, e consequentemente com uma pena maior, de reclusão de 1 a 4 anos. O crime se consuma com a divulgação da calúnia a um terceiro. Não basta, portanto, que somente o sujeito ativo e o sujeito passivo tenham conhecimento da calúnia, afinal, tutela-se a honra objetiva. A difamação, assim como a calúnia, também tem como bem jurídico tutelado a honra objetiva do ofendido, imputando fato ofensivo não criminoso à sua conduta. Por exemplo, imagine que uma pessoa sai espalhando pelo bairro que fulano está traindo a sua esposa, ou como no caso trazido da J.K. Rowling, que várias pessoas foram xingá-la de transfóbica e vários outros adjetivos. Lembrando que aqui também há necessidade do conhecimento da figura de um terceiro, portanto, pessoa que ainda não percebeu a preciosidade e a brevidade da vida e não procurou nada melhor para fazer a não ser se limitar em fofocas de outras pessoas, cuidado com as ofensas em páginas de celebridades, fofoca do colega de trabalho ou da vizinha. Contudo, na difamação há exceção de notoriedade, não podendo punir pessoa que repete o que já é de conhecimento de todos. Diferentemente dos dois tipos penais, a injúria busca tutelar a honra subjetiva e não a honra objetiva, que é o sentimento de apreço pessoal do ofendido. Os termos do artigo 140 do Código Penal, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. No presente caso, não há necessidade da figura de um terceiro e tampouco da imposição de um fato, e sim da opinião depreciativa, ferindo a honra subjetiva daquele indivíduo, daquele apreço que ele tem de si próprio. Lembrando da figura da injúria real, que é a intenção de humilhar a pessoa através de um contato físico, por exemplo, um tapa na cara, e a injúria qualificada, com elementos referentes à raça, cor, etnia, condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pessoal, eu particularmente tenho a tendência a concordar com a corrente que acredita que a injúria simples, que não é real ou a qualificada, deveria pertencer apenas ao direito civil. Se a pessoa ficou ofendida, que ela peça um dano moral, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Estes são os crimes que determinada pessoa que dissemina ódio na internet pode auferir. Já para as pessoas que participam de grupos coordenados de cancelamento, existem dois princípios: princípio da inocência ou não culpabilidade e princípio do juiz natural. Hoje o nosso sistema penal evoluiu muito. Verificamos antes de condenar, averiguamos a veracidade das informações através de provas para não cometer injustiças, diferente do Tribunal Inquisitivo da Idade Média ou diferente do Tribunal Inquisitivo da internet que funciona de forma instantânea. A verdade é que nós, todos nós, participantes do ódio coletivo ou não, nos julgamos como os donos da verdade e da razão. Porém, não cabe a nós condenar o outro. Nós não fomos investidos pelo poder jurisdicional promovido pelo Estado. E nem mesmo os juízes são infalíveis, longe disso. Afinal, você se lembra de quantas vezes você já errou nessa vida? Ninguém deve ser resumido ou apedrejado por uma fala única ou por um único momento da vida. Eu acho incrível como as pessoas ainda estão dispostas a acabar com Rafinha Bastos e lembrar do que ele fez 10 anos atrás. Será que em 10 anos ele não evoluiu? Será que ele ainda é a mesma pessoa? Até quando dura a culpa? Até o Código Penal garante o limite de pena para quem cometeu um crime. Somos seres humanos complexos, com criações diferentes, com contextos de vida diferentes. O que eu experienciei na vida não foi o mesmo que você experienciou, e mesmo que fosse, absorvemos de forma diferenciada. Todos nós estamos sujeitos à crítica, sim. Acho que a crítica é saudável, ninguém deve ser poupado de ser criticado. A crítica promove o crescimento, a democracia nasce de ideias contrárias. Já o cancelamento muitas vezes representa apenas a destruição do indivíduo sem uma efetividade prática. A cultura do cancelamento, sem um indúbio pro réu, impede o crescimento da sociedade. Estaríamos o tempo inteiro paralisados, pensando o que falar ou agir sem a nossa liberdade de expressão. Quando você atua no direito, você começa a perceber a complexidade que é o ser humano. E certa vez um juiz me falou algo que me marcou bastante até hoje, que, ironicamente,
Quando ele se tornou juiz, ele passou a julgar menos as pessoas. Devemos sempre pensar que do outro lado há um ser humano igual a mim, com suas falhas, qualidades, defeitos, amores, paixões e ódios. Somos seres falhos que pode falar algo equivocado, sim. Sempre teremos algo para aprender, absorver, uma opinião a ser moldada. Estamos no mundo para aprender, estamos todos em construção. Não existe transformação onde não existe diálogo. Devemos construir pontes e não muros. Meu nome é Fernando, espero que vocês tenham curtido e o mais importante, que tenha sido de algum proveito. Fique à vontade para discordar nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.